O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Gustavo Petro propõe reforma tributária em primeiro dia de governo na Colômbia. Temos aí já, uma semana, mais de uma semana até, de novo governo do Petro na Colômbia. Vamos falar primeiro um pouco da posse dele, que ocorreu no domingo, dia 7 de agosto, e falar um pouco das primeiras medidas que foram anunciadas pelo novo governo. A gente que fala bastante de Colômbia aqui no programa e falamos das eleições, lembrando que o Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda a ser eleito no país, pelo menos pensando aqui numa esquerda socialista. E o principal episódio da posse, que vários ouvintes nossos nos marcaram, foi o recibão passado pelo Felipe VI de Bourbon, porque, posse do novo presidente, diversas autoridades mundiais presentes, incluindo o rei da Espanha, o chefe de Estado espanhol, países ali que compartilham o idioma, compartilham uma história em comum, uma história de dominação em comum. Vários nomes de cidade. Vários nomes de cidade. As cores da bandeira espanhola estão na bandeira colombiana, só que tem uma a mais. Enfim, então, por isso Felipe VI de Bourbon estava lá, e também porque é meio que a função dele, já que ele não faz muita coisa da vida. Ele estava tentando raptar a Shakira. Não, no caso dele, ele quer os impostos. Ele não quer raptar a Shakira, ele quer os impostos. Quer levar ela de volta para a Espanha. E o Felipe VI estava lá, e aí o Gustavo Petro, ele solicitou que durante a sua cerimônia de posse estivesse ali a relíquia, a espada de Bolívar, do Simão Bolívar, herói da independência, não só da Colômbia, mas de outros países também. E isso... Até porque era venezuelano de nascimento. Isso. Quer dizer, caraquenho, porque na época era Nueva Granada, mas enfim. E, inclusive, foi um tema ali de disputa entre o novo e o velho governo, já que o governo Ivan Duque inicialmente tinha vetado a presença da espada de Bolívar por uma questão de segurança, de manutenção do patrimônio, enfim. Ela foi carregada ali por uma guarda de honra dentro de uma redoma de vidro, e todos os convidados se levantaram e aplaudiram, menos o Felipe VI, que, como eu disse, passou aí o recibão. Ele não fez, não se levantou, não aplaudiu. Além da piada de passar um recibo, um baita desrespeito, porque assim, você tá na casa dos outros, amigos. Você pode achar que você é a última bolacha do pacote, porque você é um Bourbon, mas você tá na casa dos outros. Então, a espada foi exibida, foi colocada na cerimônia, e apenas o Felipe VI não se pronunciou. E tem uma curiosidade aí, porque a espada de Bolívar ela ficou durante mais de 15 anos em posse do movimento 19 de abril, do qual o Petro fazia parte. Isso. Só que quando ela foi sequestrada, vamos dizer assim, o Petro só tinha 14 anos. Ele não participou dessa ação. Ele era um, secundarista na época. Inclusive, depois a espada foi para em Cuba. Passou pelo Panamá também. Até porque o Bolívar também foi libertador do Panamá. O Panamá que fazia parte da Gran Colômbia. Então, é o que você falou, tem essa curiosidade aí, mas como você bem lembrou, o Petro não roubou a espada. Ele ainda era garotinho. E o Podemos, um dos principais partidos de esquerda,
do Parlamento Espanhol e dos partidos que compõem o governo espanhol, né? O Podemos hoje é um partido que faz parte do governo. É talvez o partido mais à esquerda que compõe o governo, disse que, né, o rei foi desrespeitoso, né, com a soberania de um país amigo e que ele deveria pedir desculpas, né? E aí um Bourbon olhou e falou: o que é desculpas? Eu não sei o que significa. não tem no meu vocabulário. Pois é, então... E lembrando, né, pro nosso querido, nem um pouco querido, né, pro nosso ouvinte Felipe VI, renuncia, cara, e transforma numa república federativa. Aí, quem sabe, eu te dou algum respeito. Quem sabe, né? Enfim, então, na posse, né, na cerimônia de posse, nós tivemos esse como, talvez, o principal evento. E aí, no discurso, né, de posse do Petro, ele falou de algumas questões. E acho que a gente pode destacar, né, dentre essas... É óbvio, ele fez um grande pronunciamento, né, um pronunciamento longo, né, de posse. E acho que 3 questões a gente pode destacar aqui, e nesse discurso pelo menos. Uma delas, até o momento, ainda não virou medidas concretas, né? Mas uma questão que viralizou muito e que tenho certeza que vai repercutir na campanha política aqui no Brasil foi o fato de que o Petro disse que a guerra às drogas é um fracasso, a guerra às drogas custa muito dinheiro, né, para a Colômbia, e um dinheiro mal gasto, e que a política, né, em relação à violência, pobreza e o uso de drogas tem que ser modificada, né, tem que ser revista no país, né? Ele disse, inclusive, que é hora de um consenso internacional que aceite que a guerra às drogas é um fracasso. Ele disse que a paz é possível e que as sociedades mais desenvolvidas usam medidas que previnem o consumo, né, e não o combate ostensivo. E daí é curioso, Felipe, a gente vê como se dá a repercussão dessas notícias no restante aqui da nossa quebrada latino-americana, porque justamente essa pauta das drogas, ela acabou repercutindo muito no Uruguai, né? Até porque o ex-secretário da Junta Nacional de Drogas, o Milton Romani, ele vai participar da equipe que o Petro está formando para discutir, né, esses câmbios institucionais em relação à droga, né, muito por conta da experiência do paisito na descriminalização da cannabis. E que o Petro até fala, né, que vamos sembrar, né, vamos cultivar a maconha como se faz com a batata, com o café, enfim. No sentido de que não precisa de autorização, tá? Não é que vai ter maconha frita no McDonald's. Sim, sim. E também da participação, né, do narcotraficante uruguaio Sebastián Marcé no assassinato do procurador uruguaio Marcelo Pesce em território colombiano. E nisso o Petro falou, né, de que mostra como o narcotráfico justamente é um problema transnacional, né, e que a Colômbia ela não é o centro gravitacional dessa questão. Todos os países têm as suas responsabilidades, né? O segundo ponto que o Petro destacou muito no seu discurso foi a questão de educação, né? Necessidade de investimento em educação. Lembrando que o Petro professor universitário, né? E ele falou muito da necessidade de investimentos maiores em educação, inclusive como parte do processo de paz na Colômbia, né? De que não adianta você querer fazer um acordo de paz entre governo e Farc, mas se as regiões rurais continuarem desatendidas no aparelho de Estado como um todo, especialmente educação, especialmente escola, né, para as crianças. E o novo ministro da Educação, o Alejandro Gaviria, ele já anunciou uma série de projetos para, né, ampliar o acesso à educação pública. Quem trouxe um compilado dessas iniciativas foi a Michele de Mello, tá? Publicada lá no Opera Mundi. E ele comentou uma reforma do ICETEX,
né, que é um instituto que financia a entrada de estudantes no sistema educacional privado. Também aumentar o acesso ao ensino superior para pessoas com vulnerabilidade social e também um plano de infraestrutura para aumentar as atividades esportivas e culturais para educação infantil, especialmente fora do horário de aulas, ou seja, você manter as crianças na escola. E ele falou algo que está em sintonia com o que o Gustavo Petro falou, né, que é queremos uma educação para a paz, e esse é o grande desafio. E é importante fazer esse destaque, né, porque, óbvio, quando você fala tem que investir mais em educação, é quase um clichê, né, do debate político, né? Então você vai entrevistar qualquer político de qualquer partido, ainda mais agora em época de eleição, né? Você é a favor do quê? Eu sou a favor de educação, saúde, segurança, vote em mim, né? Felipe, sei lá qual que seria meu número. Até porque vai que eu solto um número qualquer, é o número de algum partido bizarro. Né? Agora a gente já perdeu a conta. Né? Sei lá, vote Felipe. Eu sempre anulava com 77, né? Muito punk, revoltado. Nossa. E daí o Solidariedade acabou adotando. Né? Então não dá nem pra usar esse. Aí se eu uso 666, algum ouvinte vai implicar também. Enfim. Então, mas no caso colombiano. É importante a gente lembrar que o acordo com as Farc, né, de 2016 não é tanto tempo assim. Ele sofre percalços. Nós tivemos as dissidências das Farc, nós tivemos a acusação de que as diversas acusações, né, de que ele não foi implementado em toda a sua correspondência, assassinatos de lideranças comunitárias, especialmente na zona rural. Então não é simplesmente falar, não, mais educação. É uma educação num contexto de um país que ficou 50 anos em guerra civil, né? Então, assim, o contraste entre a escola em Bogotá e a escola na zona rural não é apenas o contraste de estrutura, o contraste de verba, como a gente vê no Brasil, mas é também o contraste de experiências, de traumas que essas crianças podem ter passado, própria canalização das verbas, eventuais apropriações de verbas nessas décadas, né? Então é importante lembrar esse contexto, porque você fala, investir mais em educação é um clichê, mas no caso colombiano tem uma questão específica. E finalmente o terceiro item, né, do discurso do Petro, também muito presente, né? Lembrando que o Gustavo Petro, né, a gente acabou de falar que ele era professor universitário, né? E além de professor universitário, ele é professor de economia, né? Ele era professor de economia, né? Agora ele é presidente, ele não vai dar aula. Se bem que o Alberto Fernandes, né? Até antes, pouco antes de assumir, estava dando vista de prova. Né? Pois é. Mas ele falou muito da reforma tributária, né? Ele comentando que o sistema tributário colombiano é um sistema tributário extremamente desequilibrado, predatório, né, que favorece justamente os mais ricos, né, do que as pessoas mais vulneráveis, do que as pessoas que justamente deveriam né, não precisar pagar tantos impostos, as pessoas mais pobres, enfim. E nesse sentido, no último programa, né, de 2 semanas atrás, a gente falou, né, eu falei especificamente dessa questão de desigualdade fiscal, né, de estruturas fiscais que beneficiam as pessoas mais ricas. E aí, dentre as várias sugestões e contatos que os nossos ouvintes fizeram, eu queria agradecer ao Arthur Cristóvão Prado, que nos enviou o livro dele, Herança, Desigualdade e Tributação, o que há de errado com a transmissão hereditária de grandes patrimônios, interrogação, publicada pela Revista dos Tribunais e a Thomson Reuters. Também queria mandar um abraço para a nossa ouvinte, a Graziele David, que é doutoranda em desigualdade fiscal, ela que estuda atualmente na Unicamp, trabalhou na Oxfam, e ela é uma das integrantes do podcast É da Sua Conta, que é um podcast sobre justiça fiscal e questões financeiras. Não, ótimo nome. Então fica aqui também a recomendação do podcast. Ela faz o podcast com... Eu não ouvi, tá? Mas eu tô recomendando porque ela é nossa ouvinte, então ela merece um voto de confiança. E ela é doutoranda no assunto. Ela faz o podcast também com a Daniela Stefano, que tem uma arroba sensacional no Twitter, ela é arroba batateira. Com a Naomi Fowler,
não sei se ela é brasileira, enfim, mas e com também o Nicholas Jackson, tá? E repito, a Graziele David. Então, deem uma olhada lá, é da sua conta, só que sem acento, né? E da sua conta.com, e a gente agradece e vamos entrar em contato com essas pessoas e explorar aí, abusar dessa amizade. E, repetindo, né? O Gustavo Petro, ele falou muito dessa questão de reforma tributária no seu discurso de posse, e o seu ministro da Fazenda, né, o José Antônio Ocampo, que é também um professor universitário com pesquisa em Harvard e Yale, né, já anunciou a reforma tributária, que eles pretendem que levante até 59 bilhões de reais, né, para os cofres públicos. Também teremos a criação de imposto de renda para pessoas com ganhos mensais superiores a 10 milhões de pesos, o imposto de 0,5% a patrimônios superiores a 5 bilhões de pesos, tá? Taxas também sobre setores de mineração e lucros da mineração. E a ideia é que esses tributos, essa reforma fiscal, os dividendos derivados dela, sejam revertidos para a redução da pobreza, erradicação da fome e também a educação. E também ainda pretendem aplicar impostos sobre bebidas açucaradas e alimentos superprocessados, né, que é um imposto muito utilizado em alguns países como uma forma, inclusive, de compensar por eventuais problemas no sistema público de saúde, né? Então, por exemplo, no Chile, né, se você for comprar alguma coisa no supermercado no Chile, tem todos lá os alertas de índice de açúcar, se é super processado e tudo mais. E as bebidas açucaradas, né, como sucos enlatados, refrigerantes principalmente, pagam mais impostos em diversos países. Então, resumindo, tá? Claro, resumindo, né? Acho que esse é o tripé principal do discurso de posse do Petro. E, repito, duas dessas coisas já estão desembocando em projetos práticos nesses primeiros aí 10 dias de governo, mais ou menos. Também em relação a esses 10 dias de governo, e também o levantamento feito pela Michele de Mello, nós também temos uma proposta no Senado de uma reforma do sistema político colombiano, justamente para implementar os elementos do Acordo de Paz de 2016 que não tiverem sido implementados. Tá? Isso vai vir da base governista, né? Lembrando que o pacto histórico, né? A coalizão do Petro, tem a maior bancada no legislativo, não é a maioria, tá? Teve gente dizendo maioria na imprensa, um deslize, tá? Porque a gente comete deslize também, né? Mas não é maioria, maior bancada, tá? São coisas diferentes. Também nesses primeiros dias, o Petro mudou a cúpula militar da Colômbia, lembrando que a polícia, né, na Colômbia é uma polícia militar e como parte das Forças Armadas. Então, como parte dessa reforma, 23 generais da polícia foram para a reserva. Tá? Ele trocou o comando, disse que essas trocas se deram por uma estratégia de segurança humana e que a prioridade das forças de segurança colombianas é cuidar da vida, dos direitos e das liberdades das pessoas. Lembrando que, né, alguns integrantes do exército colombiano deram declarações, né, com tom eleitoral, né, em relação a uma eventual vitória do Petro e tal. Então isso também faz parte desse cálculo, né, de você ali acelerar um processo de alguns cabeças irem para a reserva. E quem vai assumir o comando das Forças Armadas venezuelanas, né, o ministro da Defesa é o Iván Velásquez, um civil, mas quem vai assumir o comando das Forças Armadas venezuelanas será o general Helder Giraldo, que estava responsável por combater a corrupção dentro do exército, investigar casos de corrupção, incluindo os casos do que na Colômbia é chamado de falso positivo, né? De quando militares matavam civis para reivindicar prêmios por desempenho em combate a grupos terroristas. Tá? Para quem quiser uma lista completa, né, da dança das cadeiras que foi promovida pelo novo governo, o pessoal do Poder 360 elencou. Tá? A matéria não é assinada, tá com apenas autor Poder 360, então
o crédito que eu posso dar é esse. Você tem mais alguma coisa sobre a Colômbia, meu caro Matias? Não, sigamos agora pela América Central, em direção a Nicarágua, já que os católicos realizaram uma missa pública em protesto contra o governo Ortega. Pois é, nós tivemos uma missa campal, né? Uma missa em céu aberto na capital, Manágua, porque teria uma procissão, né, liderada pelo cardeal Leopoldo Brenes, e essa procissão não foi autorizada pelo governo Daniel Ortega, pela ditadura Daniel Ortega na Nicarágua, dizendo que o Vaticano, inclusive, expressou ali as suas preocupações. 7 rádios que são ligadas à Igreja Católica foram fechadas, tá? E o bispo Rolando Alvarez, que é uma das principais lideranças católicas do país e é um dos principais críticos do governo Ortega, foi colocado ali como uma espécie de... Não é uma prisão domiciliar, ele não pode sair ali da área do seminário, tá? Então, assim, ele ficou restrito ali como parte de um processo de investigação contra ele. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, que em diversos países latino-americanos a Igreja Católica muitas vezes funciona como mediadora entre forças sociais e forças do governo. É o caso recente do Equador, é o caso do Panamá também recentemente, e na Nicarágua também já ocorreu esse tipo de processo. Então é muito curioso e delicado a gente ver, né, um início de repressão contra a Igreja Católica num país desses, e assim, eu não sou religioso, não é uma questão de, estou defendendo a Igreja Católica ou alguma igreja porque eu sou integrante dela, não, é porque ela também é um ator político nesses países, normalmente é um ator político de mediação, né? A Igreja Católica em muitos países latino-americanos, ela tem também uma divisão de classe, né? Você tem lá os bispos e cardeais. E uma polarização ideológica também. Sim, né? Muitas vezes mais ligados a elites, classes dominantes, e os padres de paróquia, muitas vezes ligados a movimentos populares. Teologia da libertação. Teologia da libertação. Porque como eu tô ficando zureta, só pra explicar pros meus ouvintes, eu tô praticamente virado, tá, gente? Eu tô, acordado quase de forma ininterrupta há mais de 24 horas. Eu tirei uns cochilos nesse tempo. Sei que não é saudável, foram questões extra, né? Um grande beijo para nossa ouvinte e amiga Júlia Carvalho. O Felipe veio da ponte aérea, né? Direto pro estúdio. De mala e cuia. Pois é, tive um compromisso profissional no Rio de Janeiro, inclusive encontrei a nossa querida Vivian. Ela ficou muito comovida com o tanto de carinho, de mensagens carinhosas do programa que ela gravou com a gente, inclusive. Quando a gente comovida é porque eu vi que ela ficou comovida, né? Então, sobre a Nicarágua é isso. Nós tivemos uma procissão que não foi autorizada pelo governo e tivemos ali uma repressão das autoridades contra alguns integrantes do clero. De lá vamos para El Salvador, onde, né, segundo a Polícia Nacional de El Salvador, segundo o diretor da Polícia Nacional, Maurício Arriazo, ou seja, são números oficiais, 50 mil pessoas já foram presas nos últimos 5 meses, né, quando nós tivemos ali a prorrogação indefinida do estado de exceção, que permite essas prisões sem ali grandes... O devido processo legal. Sem o devido processo legal, você lembrou bem do termo, né, sob a justificativa de combater as gangues, né, especialmente a Mara Salvatrucha. Eu tô zureta. Mas, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, integrantes das gangues estão sendo reprimidos, as gangues estão sendo reprimidas, sem dúvida, mas muita gente inocente também está indo no balaio. Agora, o mais... Lembrando assim que em movimentos anteriores a isso em El Salvador, até porque as maras eles utilizam muita linguagem de sinais, surdos acabavam sendo presos também por engano, né? Engano, né? Por abuso, né? E assim, 50 mil pessoas presas,
o país não tem estrutura carcerária para manter essas pessoas presas. Então, o governo anunciou que vai construir um presídio na região de Tecoluca para 40 mil pessoas. A questão, meu caro Matias, é que 40 mil pessoas equivale a 0,6% da população do país inteiro em um presídio. Tá? Então, assim, é muito doido. Porque 50 mil pessoas, tá, já está batendo na casa do 1% da população nacional. Presa em 5 meses. Tá? É como se no Brasil, em 5 meses, 1,5 milhão de pessoas fossem presas. Tá? Então, assim, é um número muito bizarro. Novamente, as gangues, o crime organizado tem muita influência na América Central? Sem dúvida nenhuma. Em El Salvador? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que o periódico El Faro mostrou, inclusive, nexos do atual governo com essas organizações. Pois é. Se gritar, não sobra um. O ex-presidente da Guatemala foi preso recentemente. Né? Então, ex-presidente de Honduras, desculpa. E... Guatemala a gente vai falar daqui a pouco. Pois é. O da Guatemala será preso um dia. Ele ainda não está preso. Né? Mas então, assim, novamente, as gangues estão sendo combatidas, sim, mas também está tendo muito abuso, sem dúvida nenhuma. E num levantamento de ontem da Cid Gallup, o Nayib Bukele tem 87% de aprovação, o que torna ele o chefe de Estado latino-americano com a maior aprovação recente e um dos 4 com mais de 50% de aprovação, né? Junto ao Luiz Abinader, presidente da República Dominicana, a Xiomara Castro, que recém-empossada presidenta hondurenha, e o Luiz Alberto Lacalle Pou, presidente do Uruguai. E aí a gente vai para Guatemala, né? Você trouxe uma notícia guatemalteca. Falando justamente, né, de um atentado à liberdade de imprensa. O jornalista Rubens Zamora foi preso no começo do mês, no que a Human Rights Watch chama de um divisor de águas, né? Lembrando que a Guatemala tem passado, né, por diversas denúncias de corrupção nos últimos tempos, né? Inclusive, a ONU até chegou a inaugurar uma secretaria contra a corrupção no país e que depois foi dissolvida pelo governo do Alejandro Giammattei e que reconduziu a procuradora-geral, a Consuelo Porras, esse é o nome dela mesmo, que também é bastante acusada, né, de favorecer esquemas de corrupção pelo país, né? Então, recentemente também muitos membros do sistema penal do país pediram asilo nos Estados Unidos, mais de 20, né, porque sofrem pressões de atores do governo guatemalteco para manter o estado de coisas. E a gente cruza a fronteira com o México, com 3 notícias. No último dia 10 de agosto, nós tivemos diversos episódios de comércios sendo incendiados e ruas bloqueadas em 2 estados mexicanos, em Jalisco e em Guanajuato, como reação de cartéis a prisões de lideranças, né, justamente desses cartéis por autoridades do México. Depois, no dia 11 de agosto, o Banco do México subiu sua taxa de juros em 0,75% para 8,5%. É uma taxa de juros recorde no século XXI para o México e é a maior inflação registrada no país desde a crise do final dos anos 1990. E, finalmente, infelizmente, mais violência ligada aos cartéis. No último dia 13 de agosto, pelo menos 11 pessoas morreram na região de Ciudad Juárez, que fica ali no estado de Chihuahua, muito provavelmente ligada ao cartel de Sinaloa, né, o cartel do El Chapo, inclusive por conflitos entre cartéis, na verdade.
tá? Não só uma violência ligada o cartel do El Chapo, mas violência entre cartéis. Lembrando que Ciudad Juárez fica bem na fronteira com o Texas. El Paso. E é uma região de muito trânsito de drogas, né? De drogas, de tráfico de pessoas, né? Enfim, muitos crimes transnacionais ocorrem ali. E aí a gente vai justamente para os Estados Unidos. A gente cruza essa fronteira com um monte de notícia dos Estados Unidos nessas últimas 2 semanas. Começando pela sexta-feira, dia 5, dia do programa anterior, em que o estado, né, de Indiana aprovou um projeto de lei que basicamente bane o aborto de gestação, né? Talvez a primeira lei desse tipo pós a decisão da Suprema Corte que retirou a decisão de Wade versus Roe, né, que autorizava o aborto de gestação no país. Depois, no dia 7 de agosto, domingo, o Senado aprovou a Lei de Redução da Inflação, que é um pacotão, né, de centenas de bilhões de dólares, cuja versão final, tá? Então isso foi até bom nesse sentido, né? Bom entre aspas não ter tido programa, porque o Senado aprovou no dia 7, domingo. A versão final da lei foi assinada no dia 16 pelo Joe Biden, já com 740 bilhões de dólares, que vão cortar emissões de carbono, promover mudanças energéticas, investimentos nisso, investimentos em saúde também, né? Assim, os caras fazem qualquer coisa, aparentemente, menos criar um sistema público de saúde. Né? Então, assim, vão fazer um programa de incentivo para diminuir o preço de aparelhos de auxílio de audição para idosos. Mas não vão criar um sistema público de saúde. Aí já é vandalismo. Aí já é o comunismo. E também mudanças fiscais no país, incluindo o pagamento de impostos sobre lucros repassados a acionistas. Tá? Então é um pacote de 740 bilhões de dólares, sendo que desses 440 vão ser em gastos diretos e 300 bilhões em atividades, em ações indiretas, né? Como, por exemplo, você dá isenção fiscal para algum tipo de atividade. E dessa grana, inclusive, 4 bilhões vão ser diretamente para lidar com a seca no oeste do país. Tá? Então temos aí o 15% do Corporate Minimum Tax, que a gente mencionou. Teremos também uma taxa sobre o buyback de ações, né? Porque isso é muito comum às vezes, né? E isso é muito criticado nos Estados Unidos, que é quando os executivos, né, eles vendem ações no momento de alta para depois recomprar as ações das próprias empresas em momentos de baixa, então lucrando a partir das informações que eles já têm. Novamente, eu estou dando exemplo caricato de propósito, então esse buyback de ações agora vai pagar imposto também. Vai ter lá um prazo definido, enfim. Né? Obviamente eu não li o projeto inteiro. Então, foi aprovado e foi assinado agora no último dia 16 pelo Joe Biden. Repito, o nome do pacote é conter a inflação, mas ele inclui principalmente mudanças, questões relativas à energia e mudanças climáticas. Aí o que deveria ser um dos principais assuntos do último programa virou uma novela. Já que segunda-feira, dia 8, os agentes do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, bateram na porta lá do senhor Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, né? Falaram, estamos aqui com o mandado do juiz, fazer aqui busca, apreensão, porque ele teria caixas e caixas de documentos que foram indevidamente gerenciados, né? Unlawful handling of documentos sensíveis. E quem acompanha o programa há mais tempo não é novidade nenhuma, né? Isso a gente tinha falado justamente na troca de comando do começo do ano passado. E aí especulou que tinha até caixa com documento de tecnologia nuclear, né? Enfim, um monte de coisa sensível, e que o Donald Trump simplesmente empacotou tudo e levou para casa.
né? Ele esqueceu ali de separar a função, né? Né? O Donald Trump pessoa, Donald Trump chefe de Estado. Tirando os que ele jogou pela privada. Não, tem a lenda até que ele comeu, né? Ele comeu o registro de uma ligação, um negócio assim. Eu acho que é lenda, porque eu acho que ele não comeria papel. Mas tudo bem, né? Sei lá. Não sei também. Enfim. E aí, por que eu disse que virou uma novela? Porque assim, as autoridades apreenderam 11 conjuntos de documentos. Tá? Um desses conjuntos eram documentos top secret sensitive, que é tipo, é o top do top do top, é o topzera. É o que precisa da liberação do Q, né? O nível Q. Por isso que daí que vem o Q do Canon, enfim. 4 top secret, 3 secretos e 3 confidenciais. Saíram várias histórias, né? Os nossos ouvintes devem ter visto, até no noticiário e tal, porque tudo que envolve Donald Trump gera muita mídia, gera muita repercussão. Mas, por exemplo, que alguns policiais locais não queriam cooperar com as autoridades federais, e aí teria tido ali um desentendimento entre os policiais do FBI e os policiais locais de Palm Beach, da Flórida. Enfim, o fato é, o Donald Trump postou lá na rede social dele que a casa dele estava cercada, estava sendo invadida, que era ali uma violação dos seus direitos e que não tinha motivo nenhum para aquilo. E começou uma briga, né, uma disputa, uma troca de acusações sobre o que teria justificado a busca, tá? O secretário de Justiça dos Estados Unidos, o Merrick Garland, tá? O que seria o ministro da Justiça dos Estados Unidos, disse que ele pessoalmente aprovou a busca na mansão do Trump e que ele não podia dizer o motivo, mas que o Donald Trump poderia abrir mão do sigilo. Meio que trucando o cara. Falando, eu não posso dizer por quê, mas ele pode abrir mão do sigilo no mandado, pode dizer o motivo da busca. Né? E aí, se era documento relacionado a armas nucleares, se é documento ligado ao 6 de janeiro, né, invasão do Capitólio e tudo mais. O Donald Trump, né, ele disse, né, novamente, que era uma violação dos direitos dele e que é uma operação, uma maracutaia, uma caça às bruxas, para impedir, para enfraquecer a candidatura dele em 2024. Ou até tornar ele inelegível. Isso, né? Aí, o mandado de busca foi apresentado dizendo que o Donald Trump ele está sendo investigado por espionagem, obstrução de justiça e destruição de documentos do governo. E aí foi a vez da defesa do Donald Trump trucar. Falou, tá bom, vocês estão investigando o Donald Trump por esses 3 crimes, supostamente. Né? Agora, essa investigação é baseada em quê? Quais são as evidências? E aí, ontem, dia 18, né? Mas enfim, quinta-feira, dia 18, dia que estamos gravando o programa, né? Nós tivemos mais um episódio, mais um capítulo nesse jogo de truco, com a defesa do Donald Trump falando, tá bom, eu quero saber, né? A gente tem o direito de saber, melhor dizendo, no que se baseia essa investigação. Se baseia no testemunho de alguém, se baseia no depoimento de alguém, porque até agora nenhuma evidência material foi apresentada. É bom frisar isso. Então vamos supor que os agentes do FBI chegaram lá na mansão de Mar-a-Lago e eles apreenderam uma caixa de documentos nucleares e tinha uma carta lá, entendeu? Dizendo assim, mandar tudo isso para o Kim Jong-un em troca de 2 garrafas de uísque. Entendeu? O Donald Trump ia vender os segredos nucleares dos Estados Unidos por garrafa de uísque norte-coreano. Nem sei se tem uísque lá. Mas isso não foi apresentado ao público. Vejam, essa é a nuance, essa é a diferença. O governo dos Estados Unidos está querendo colocar, está dizendo que precisa respeitar o sigilo, precisa respeitar o devido processo legal, e a defesa do Donald Trump está trocando, está falando, olha, mas vocês estão fazendo isso baseado em quê? Porque se vocês não disserem no que é baseado, então é sim uma caça às bruxas. Aí, um juiz chamado Bruce Reinhart, hoje, repito,
ordenou que o Departamento de Justiça entregue o documento que liste os argumentos que embasaram a operação da FBI. Tá? Então é o seguinte, vocês realizaram a batida na casa de um ex-presidente, e isso nos Estados Unidos é quase sagrado, gente, né? Vamos lembrar essa coisa, né? Inclusive, essa é uma coisa muito curiosa, não existe ex-presidente, né? Então, assim, se uma universidade nos Estados Unidos for receber o Obama para ele dar uma palestra, ele não vai ser apresentado como ex-presidente, ele é apresentado como presidente. Né? Eles têm todo o aparato de segurança até o fim da vida, enfim, tudo isso. Então, vocês realizaram uma batida na casa de um ex-presidente baseado em fucking o quê? Tá? E o juiz ordenou essa publicação. Essa decisão pode ainda ser passível de recurso, mas o Ministério, o Departamento de Justiça precisaria apresentar isso até a próxima quinta-feira, dia 25. A ação foi movida por quê, então? Pelos veículos de imprensa, tá? Dizendo que é interesse público, tá? Washington Post, New York Times, que isso seja revelado. Então, é uma briga, não é uma briga do direito, tá? Nós temos muitos ouvintes que são do direito, a gente se orgulha muito, temos alguns dos principais juristas do país são nossos ouvintes, mas não é uma questão apenas de direito, agora é uma questão de informação e desinformação, é uma briga de narrativas. É uma briga de narrativas pensando na eleição do midterm desse ano e pensando na eleição presidencial de 2024 e pensando na segurança do país. Por quê? Porque agora os trumpistas mais radicais já aderiram à ideia de que o FBI faz parte do Deep State, que quer perseguir o Trump, que quer impedir o Trump de ser candidato. E aí um cara, usando colete balístico e 2 pistolas, ele tentou entrar atirando num prédio do FBI em Cincinnati. E ele foi morto pela polícia. Tá? Um cara de 42 anos chamado Rick Schiffer. Tá? Schiffer. Ele foi morto pela polícia porque ele queria invadir um prédio do FBI atirando nas pessoas. Porque para ele o FBI está perseguindo o Donald Trump. Então, mais do que a discussão jurídica de sigilo do mandato, de direito à privacidade, inclusive, né? Então, assim, se a polícia realizar uma batida na minha casa, né? Sei lá, as pessoas não precisam saber por que foi, necessariamente. Até porque a polícia não tem motivo para fazer uma batida lá na minha casa, né? O único crime que eu cometo é contra a moda e a saúde. Mas, assim, é agora uma questão de informação e desinformação. E essa notícia de hoje obriga o governo a dizer no que se baseia o mandato de busca de Mar-a-Lago. Então, repito, o que era para ser uma notícia bombástica virou uma novela e a gente não sabe o que encontraram lá. Ainda não disseram. Tá? Se tinha documentos nucleares, se tinha documentos sobre invasão do Capitólio, a gente não sabe o que apreenderam lá. Falando em questões de segurança nos Estados Unidos, meu caro Matias, nós temos aqui algumas outras notícias também. Primeiro, a morte do Anton Black, de 19 anos, que ele foi morto em Maryland em 2018, né, devido a um caso de violência policial. A família dele vai receber uma indenização de $5 milhões. Tá? Um policial que estava fora de serviço, um policial da Virgínia, que participou da invasão do Capitólio no 6 de janeiro de 2021, pegou 7 anos de cana. Tá? Até agora é a prisão mais longa, né, em relação às pessoas que participaram da invasão. Outra notícia foi que, no último dia 9 de agosto, no Novo México, um homem chamado Mohamed Syed, de 51 anos de idade, foi preso, acusado de ter assassinado outros 2 homens muçulmanos. 3 homens, tá, da mesma mesquita foram mortos em um mês. 2 deles, a polícia diz que consegue ligar diretamente ao caso do Mohamed Syed. E é um caso de violência sectária. Os assassinados eram xiitas e o homicida era sunita. Ele estaria descontente com o fato de que a sua filha queria casar com um muçulmano xiita. Tá? Então a violência sectária que a gente sempre fala contra xiitas, agora em um episódio no Novo México, especificamente em Albuquerque. Tá?
a defesa do acusado nega qualquer envolvimento, dizendo que ele é um integrante respeitado da sua comunidade. O Departamento de Homeland Security cancelou, né, suspendeu a política do Remain in Mexico depois de uma decisão da Suprema... na verdade, a decisão da Suprema Corte, né, já tinha ocorrido e agora o Departamento de Homeland Security impôs, né, executou a decisão de suspender o Remain in Mexico, né, a política que foi lançada em 2019 pelo então governo do Donald Trump. E possivelmente isso faz parte, né, das negociações entre Estados Unidos e México, que resultaram inclusive no fato de que brasileiros vão precisar de visto para visitar o México. Aí nós tivemos nessas 2 últimas semanas algumas eleições para a Câmara dos Deputados, tá, nos Estados Unidos, né, de distritos que ficaram vagos. Tá? No caso, por exemplo, nós tivemos eleição para o distrito do Alasca, né? O Alasca inteiro é um distrito. E eu não sabia disso, eu não fazia ideia disso que eu vou falar agora. O assento estava vago desde o dia 18 de março, quando o republicano Don Young morreu, e ele foi, meu caro Matias, o ocupante desse assento do Alasca desde 1973. Ia completar o cinquentenário. O cara venceu 13 eleições. Então, assim, ou ele é um puta cara legal, era, né? Infelizmente, ele faleceu, né? Ou assim, ou rola um esquema, né? Não sei qual é o esquema, não vou acusar nada de ninguém. E aí nós tivemos a eleição no último dia 16, e pelo Partido Democrata, quem está candidata é a Mary Sattler Peltola, que inclusive ela é de populações originárias. E pelo Partido Republicano está a boa e velha conhecida da mídia, Sarah Palin, a candidata à Câmara dos Deputados pelo distrito do Alasca. Ela que foi candidata à vice-presidência na chapa do John McCain, derrotada na primeira eleição do Barack Obama. Exatamente. E o republicano Brad Finstad venceu as eleições em Minnesota, tá? A eleição especial do primeiro distrito de Minnesota, para substituir o também republicano Jim Hagedorn, que faleceu em fevereiro. Então, no caso, 2 falecimentos. Mas no caso do Alasca, que estava ocupada pelo republicano lá desde 73, a democrata está na frente, embora ainda esteja tendo a contagem dos votos, até porque eles levam os votos com trenós, com cachorros e tal. Não, tô brincando, é um estereótipo do Alasca. Tá? Minha fonte sobre Alasca é o filme dos Simpsons. E isso são eleições para a Câmara dos Deputados, tá, gente? Né, as eleições para terminar o mandato. Falando em primárias, a gente não fica falando muito das primárias aqui no programa, porque senão precisaria de um programa só sobre isso, mas é bastante notável que na última terça-feira, dia 16, a Liz Cheney, a herdeira, né, do clã Dick Cheney, né, e talvez a principal figura do Partido Republicano contra o Donald Trump, né? Ela que tem participado da comissão de investigação do 6 de janeiro. Ela é a vice-presidente, né, do comitê. Ela foi derrotada, né, nas prévias do Wyoming. O detalhe é que, nas prévias anteriores, ela venceu com 70% dos votos. Agora ela ficou com 30% dos votos. Então, assim, foi uma vitória do trumpismo dentro do Partido Republicano, porque ela foi derrotada por ser anti-Donald Trump, né, por ser crítica do Donald Trump. Mas assim, é uma derrota mais simbólica do que expressiva, né? Porque o Wyoming é um dos estados com menor população nos Estados Unidos. Pela primeira vez em 40 anos, não teremos alguém do clã Cheney, né, na política principal. Só que ela, no seu discurso, ela disse que o Donald Trump é a figura mais perigosa da história da política dos Estados Unidos. Tá? Ela disse que ela foi vítima de narrativas falsas e ela insinuou que pode tentar ser candidata a presidente em 2024, né? Disputar as primárias presidenciais do Partido Republicano. E eu fui até conferir aqui, o Wyoming é o estado menos populoso. São pouco menos... Menos do que Montana? São menos do que 600 mil pessoas. Meu Deus. E é o segundo menos povoado.
Será que temos algum ouvinte no Wyoming? Oh, fica aí, ó. Se você se manifeste. Se você mora no Wyoming, mande uma prova. Mande você do lado de uma ovelha. Wyoming é onde passa o Brokeback Mountain, né? Eu não lembro. Se eu não me engano, eu não vou lembrar. Não, acho que o Brokeback Mountain é Montana. É Montana? Vou até conferir aqui. Enfim, enquanto você confere, o Biden também assinou, né, a lei que amplia os programas de assistência de saúde a veteranos que foram afetados a toxinas. Wyoming. Se passa no Wyoming? É. A lei foi apelidada de Burning Pits, né, por causa dos poços de petróleo que foram incendiados no Iraque, né, e muitos desses veteranos, né, inalaram, né, a fumaça e acabaram desenvolvendo problemas pulmonares e tal. E um dos principais apoiadores, né, dessa lei era o Jon Stewart, né, e ele esteve ali na cerimônia de assinatura e tal. E então nos próximos 10 anos o governo vai botar 280 bilhões de dólares em benefícios para os 3,5 milhões de veteranos impactados por toxinas dessa maneira. A senadora Elizabeth Warren, né, que foi pré-candidata democrata nas últimas eleições presidenciais, criticou o Fed, né, o Federal Reserve, dizendo que o Fed não está sendo transparente com as suas informações e seus documentos, não está publicando informações essenciais. Tá? Ela escreveu isso numa carta para Jerome Powell, né, dizendo que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, está sonegando informações, dizendo que o comportamento dela provavelmente é para não prejudicar, né, não publicar dados que prejudiquem ainda mais o governo. Lembrando que Elizabeth Warren é democrata, né, e ao falar isso. Penúltima semana foi anunciado o novo partido, né, nos Estados Unidos, o Forward. Né? Nem de esquerda nem de direita, para frente. Para frente. Né? Ele foi criado, né, com principais lideranças, a Christine Todd Whitman, ex-republicana que governou Nova Jersey, e o Andrew Yang, né, o democrata, que também foi, né, pré-candidato. Também foi pré-candidato, foi um dos primeiros eliminados, se eu não me engano. E eles querem, né, buscar uma nova via, né, e fugir do bipartidarismo nos Estados Unidos. É importante lembrar, né? A política dos Estados Unidos ela é bastante enrijecida para favorecer um sistema bipartidário, mas existem outros partidos, né? Como, por exemplo, o Partido Libertário, do qual o nosso querido Gustavo Rebelo fez parte, né? Se eu não me engano, ele se desligou recentemente, ele tweetou sobre isso. Tem o Partido Verde, tem diversos outros partidos menores nos Estados Unidos. E agora, né, a ideia é o Forward. O que chegou mais perto assim de incomodar uma eleição presidencial foi o Partido Americano Independente. Que era o partido do racismo. Que foi aquela cisão do Partido Democrata do Sul dos Estados Unidos e que ganhou justamente 5 colégios eleitorais naquela eleição, todos do Deep South. E cujo candidato era o autor da frase segregação ontem, segregação hoje, segregação amanhã. O George Wallace. Que no Todo Mundo Odeia o Chris vira suco de uva ontem, suco de uva hoje, suco de uva amanhã. E lembrando que assim, nunca um presidente dos Estados Unidos, desde o George Washington, foi eleito fora do sistema bipartidário. Tá? Nunca! Tá? Assim, o George Washington que foi o primeiro presidente. Isso. Só pra quem não pegou o nuance aí. O último cara que foi eleito, que não era nem do Partido... E assim, o Partido Democrata e o Partido Republicano são partidos que daqui a pouco vão fazer 200 anos de idade, né? O Partido Republicano um pouco menos. Justamente o primeiro vencedor é o Abraham Lincoln, né? Exatamente. Apesar dele ser conhecido como Grand Old Party, mas o Partido Democrata é mais antigo. Isso. E o Abraham Lincoln e os partidos passam por mudança. Então a gente acabou de falar, o Partido Democrata durante muito tempo era o partido dos aristocratas do Sul. E o Partido Republicano era o partido dos intelectuais do Norte. O Abraham Lincoln, ele era um advogado do Norte contra a expansão da escravidão, a favor da imigração. Então assim, enfim... O último cara que foi eleito, que não é nem do Partido Republicano nem do Partido Democrata, foi o Millard Fillmore, que governou por pouco tempo. Ele tá sempre para baixo nas listas assim, de grandes presidentes dos Estados Unidos, que ele era do Partido Whig, que era o partido liberal que
uma facção radical do Partido Whig vira o Partido Republicano. Mas o Partido Whig era, né, da dinâmica bipartidária daquele momento, pré-guerra civil, ali na crise dos anos crise da década de 1850, né? Um dos meus alunos, que sejam nossos ouvintes, devem ter tido uma crise de pânico agora, porque essa aula da crise da década de 1850 é sempre muito densa. Mas, enfim. Tivemos ainda em relação aos Estados Unidos, né? Assim, ocorreu nos Estados Unidos, né? Outra notícia importante. No último dia 12 de agosto, uma notícia que repercutiu bastante, né? O autor anglo-indiano, o Salman Rushdie, né? Eu já vi as duas pronúncias. Ele foi atacado na sexta-feira em Nova York, quando ele se preparava para dar uma palestra. Um homem chamado Hadi Matar, de 24 anos de idade, invadiu o palco e esfaqueou. Isso no interior do estado de Nova York, né? Ficou parecendo que era cidade, bem lembrado. Às 7 horas da capital, né? 7 horas de carro. Às 7 horas de Nova York, né? Já que a capital é Albany. Tá certo. Eu tô... clássicas pegadinhas dos Estados Unidos, né? E, enfim, o Salman Rushdie recebeu cerca de 12 facadas e sobreviveu, tá? Ele provavelmente vai ter sequelas, né? Mas ele sobreviveu. O criminoso, né, foi preso. Lembrando que, né, o criminoso ele foi motivado pelo fato de que existe uma fátua contra o Salman Rushdie pelo governo do Irã, primeiro pelo Ayatollah Khomeini, depois mantida pelo atual supremo líder Khamenei, por conta do livro dele Versos Satânicos, né? E o Versos Satânicos fala de 3 divindades pagãs da Península Arábica pré-Islã, né? Enfim, eu nunca li particularmente. Eu sei um pouco do contexto, justamente pelo fato dele ter sido basicamente condenado à morte por isso, né? Recebeu diversas ameaças, ele teve que ser colocado sob proteção pelo governo britânico, né? Ele tem nacionalidade britânica, e ele foi atacado, muito provavelmente por isso. A resposta do governo iraniano foi bizarra, porque o governo iraniano disse: olha, esse cara não tem nada a ver com o governo iraniano, mas a gente mantém tudo que a gente já falou sobre isso, tá? Então... É quase falar um bem feito, assim. Pois é. E, enfim, esperemos, né, que ele se recupere totalmente. E não faz sentido nenhum você esfaquear uma pessoa, você condenar uma pessoa à morte por conta de um livro que ela escreveu, tá? Não faz sentido... Então... E só uma curiosidade histórica, né? Já que ele nasceu na então Bombaim, pouco antes da partição da Índia, né? Em 19 de junho de 1947, ainda fazia parte, né, do Império Britânico. No último dia 15, os advogados do Julian Assange entraram com um processo contra a CIA, Agência Central de Inteligência, e o seu ex-diretor, o Mike Pompeo, o Sesc Pompeia, dizendo que a agência espionou os advogados do Julian Assange, né, nas vezes que eles visitaram o cliente deles, né, na Embaixada do Equador, em Londres, entre os anos de 2017 e 2018, dizendo que a agência agiu de maneira ilegal, violou a privacidade e os direitos deles, sendo que todos eles são cidadãos dos Estados Unidos. E finalmente, nos Estados Unidos, anteontem, dia 17, né, já que a gente já passou da meia-noite, o Walmart foi condenado a pagar 650 milhões de dólares em indenizações pela venda de opioides, tá? Ou seja, por um papel na epidemia de opioides, isso em Ohio, tá? Eles vão ter que pagar essa grana, 650 milhões de dólares, a 2 condados de Ohio, tá? Ou seja, se você começar a extrapolar, né, número de condados que existem nos Estados Unidos, vai ser muita grana em indenização. Meu caro Matias, a gente sai dos Estados Unidos, né, damos a volta ali pelo Estreito de Bering, vamos parar no Japão, começando pelo fato de que o primeiro-ministro, Kishida Fumio, ele promoveu uma reforma do seu gabinete depois do assassinato do Abe Shinzo, retirando integrantes que são possivelmente ligados à Igreja da Unificação,
né? Especialmente o Kishinobu, que é irmão mais novo do Abe Shinzo. E foram dadas outras justificativas, questões de saúde, etc, blá blá blá. Enfim, 7 ministros sofreram ali uma dança das cadeiras. Nenhum deles foi demitido, tá? Nenhum deles foi assim, foi chutado, tal. Não, teve uma dança das cadeiras. Então o ministro da indústria vai assumir tal cargo aqui, blá 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 blá. Enfim, mas todos eles ligados à Igreja da Unificação japonesa. Também em relação ao Japão, as autoridades recomendaram que as pessoas parem de tentar interagir com golfinhos depois de 6 ataques, né, de golfinhos a pessoas. E o golfinho, ele estupra pessoas. O golfinho não é o Flipper, não é um bichinho simpático. Ele é simpático visualmente falando, né? Enfim, o golfinho... Tem aquele episódio dos Simpsons que os golfinhos dominam a Terra. Então as autoridades japonesas recomendaram que as pessoas não tentem interagir com golfinhos e também anunciaram hoje, via Agência Nacional de Impostos, a campanha Viva o Sake. Eles querem que os jovens bebam mais. Segundo o governo japonês... Não, é sério isso. Eu sei. Segundo o governo japonês, o consumo médio de bebida alcoólica no país em 95 era de 100 litros por ano. E agora passou para 75 litros. Isso representou uma queda de 5% da receita tributária de todo o governo japonês. Tá? Isso representou, então, para o governo japonês um prejuízo de 110 bilhões de ienes. Então, eles vão fazer uma campanha para que as pessoas de 20 a 39 anos passem a encher mais a cara. Com produto nacional. Claro, saquê. Viva o saquê. E aí o próximo passo vai ser a campanha para evitar mortes no trânsito. Né? Se bem que, né, no Japão usa muito trem e tal, enfim. Mas o consumo de cerveja também caiu bastante, cerca de 20%. Então o governo japonês vai incentivar que os jovens encham a lata. Tá? Daqui a pouco vão imitar isso aqui no Brasil, né? Inclusive... Né? Aqui não precisa, não. Tem isso. Na Coreia do Sul, nós tivemos chuvas recordes em Seul, que deixaram pelo menos 9 pessoas mortas. E, inclusive, dessas 9 pessoas mortas, pelo menos 4 delas morreram num apartamento subterrâneo, num porão de uma residência, estilo filme Parasita, justamente. Né? E por conta disso, o governo de Seul anunciou que esse tipo de domicílio, que é chamado de banjira, eles vão começar a proibir. Vai ser um phase out, né? Não vai ser do dia para a noite proibição, mas vão começar a ser retirados, né, para justamente evitar esse tipo de tragédia. Imagino com construções de moradia popular, né? Esperamos que sim, né? E não simplesmente despejar as pessoas. Lembrando que a Coreia do Sul, né, é rica, o escambau tudo, mas tem uma grande população em situação de rua, né? Né, enfim, um grande ativista disso na Coreia do Sul é o político Win Bo-los. Foi muito ruim, você não resistiu. Foi espirituosa. E o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, perdoou, né, o Jay Lee, um dos chefões da Samsung, né, dizendo que é necessário para superar uma crise econômica nacional. Lembrando que... É sempre isso. A Samsung sempre recebe esse afago do governo. Não, né? É praticamente 1/5 do PIB sul-coreano tá ligado à Samsung, de forma direta ou indireta. A gente repercutiu na época, né, a morte do patriarca. Isso, porque que não queriam oficializar por causa por conta fiscal. da tributação de herança, justamente. E no caso, o herdeiro, né, o Jay Lee, ele havia sido condenado, né, por abuso de poder econômico, corrupção, enfim. A Coreia do Norte, no último dia 17, testou 2 mísseis de cruzeiro, tá? Não são mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, ou seja, mísseis teoricamente mais precisos e de alcance menor. E que caíram ali nas águas a oeste do país. Já estou confundindo os pontos cardeais. Vamos mais ao sul, vamos para o Estreito de Taiwan.
onde, depois dos exercícios militares chineses, o governo de Taiwan, da República da China, iniciou exercícios militares com munição real na terça-feira, dia 9, tá? Como uma maneira de responder aos exercícios militares da República Popular Chinesa. Tá? A China, a República Popular da China, encerrou seus exercícios no último dia 10, ou seja, por um dia nós tivemos os dois atores realizando esses exercícios com munição real. Também no dia 10, a Liz Truss, a secretária de Relações Exteriores do governo britânico e potencial nova primeira-ministra, convocou o embaixador chinês no Reino Unido para dar declarações, para dar explicações sobre as declarações e atos do governo da República Popular da China em relação a Taiwan e em relação também ao governo britânico. O presidente chinês, o Xi Jinping, deve visitar a Arábia Saudita nos próximos dias. Tá? Vai ser a primeira visita ao exterior dele desde o início da pandemia. Tá? Deve ser recebido ali pelo Mohammed bin Salman, devem falar de petróleo, devem falar mal do Joe Biden. E falando de Joe Biden, está especulado que os dois podem se encontrar, né, uma reunião bilateral nos dias 15 e 16 de novembro, já que ambos vão ao G20 em Bali, na Indonésia, e ambos possivelmente também vão visitar países do Sudeste Asiático nesse contexto. Então é possível que eles se encontrem bilateralmente em Bangkok, tá? Capital da Tailândia. Tá? Enfim, seria o primeiro encontro pessoal bilateral entre os dois. No último dia 12, sexta-feira, o Kurt Campbell, né, conselheiro do Joe Biden para assuntos de Ásia-Pacífico, anunciou que as forças navais dos Estados Unidos vão continuar realizando operações de liberdade de navegação pelos estreitos, né, que é basicamente você ficar desfilando navios militares ali para falar, a gente vai ficar navegando aqui sim, e se você reclamar a gente navega de novo. 4 empresas chinesas anunciaram que vão retirar as suas ações da Bolsa de Nova York. Tá? A maior delas, inclusive, é a PetroChina, como parte ali do decoupling, né? Desacoplar as economias de China e Estados Unidos. Porém, parecia, né, que as coisas tinham acalmado. O que aconteceu? Na segunda-feira, dia 15, início dessa semana, a República Popular da China anunciou novos exercícios militares perto de Taiwan, por conta da chegada de uma delegação de congressistas dos Estados Unidos à ilha. Tá? Nesse caso, tá, não são congressistas com... Ninguém se compara com a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, é a terceira, né, na hierarquia dos Estados Unidos. Agora são outros deputados, especialmente que querem, com todo respeito ou não, aparecer pensando nas eleições de midterm. Então é uma delegação bipartidária, tá? Porém, principalmente pensando nas eleições que teremos nos Estados Unidos em novembro. E ontem, né, quinta-feira, dia 18, era uma das notícias mais recentes do programa, Estados Unidos e Taiwan anunciaram que vão iniciar negociações formais para um acordo comercial bilateral. Na China, uma mulher foi presa, foi detida, né, por algumas horas por ter usado um kimono japonês. Ela estava fazendo um cosplay de uma personagem de um mangá e ela foi detida pela polícia por estar usando uma roupa com um desenho japonês. Tá? E o policial diz que se você estivesse usando um hanfu, né, que é um vestido tradicional. Todo mundo já viu um hanfu em algum filme, né? É um estereótipo, inclusive, de cultura chinesa, de vestido feminino chinês. Aquele da gola alta, né? Isso. Se você estivesse vestido um hanfu, eu não falaria nada, mas você está usando um kimono como chinesa. Você não é chinesa? Né? Ou seja, dizendo basicamente que por usar um kimono ela não é patriota o suficiente, enfim, que é um símbolo japonês, né? Lembrando que os japoneses mataram milhões de chineses durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Zhang Ji foi bastante criticada quando ela interpretou Memórias de uma Geisha, né? Foi? Foi. Eu não assisti esse filme também, é uma deficiência que eu tenho. Algum tempo atrás, né, a gente falou da visita da Bachelet à região de Xinjiang, né, a região dos uigures, no oeste chinês, e agora, na última terça-feira, dia 16, o relator Tomoya Obokata
o enviado da ONU sobre escravidão moderna, publicou um relatório dizendo que existem fortes indícios e que é razoável concluir que uigures e cazaques estão sendo submetidos a trabalhos forçados em setores como agricultura e manufatura. O porta-voz da chancelaria da China negou as acusações, disse que o relator, em vez de ser uma figura neutra, optou por acreditar nas mentiras e informação fabricadas pelos Estados Unidos. Tá? Nesse caso, repito, é um relatório produzido no contexto da ONU, tá? Do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Tá? Nesse caso, um relator para trabalho análogo à escravidão, trabalhos forçados. Tá? O nome dele Tomoya Obokata, e quem quiser pode ler o relatório na íntegra, pelo menos em inglês, foi publicado. Saindo da China, né, falamos diversas notícias chinesas, vamos para Papua Nova Guiné, já que o James Marape continua primeiro-ministro. Tá? O seu novo partido ficou em primeiro lugar. Ele, que já era, né, o primeiro-ministro desde 2019, ele ocupou outros cargos também, e agora ele continua o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, pela coalizão Pangu Pati. No caso, Pati é partido, tá? Então, Partido do Pangu. Tá? Inclusive, o Pangu é a ave nacional de Papua Nova Guiné, é a ave que está na bandeira, tá? Inclusive. Né? Se vocês olharem a bandeira de Nova Guiné, tem ali o passarinho. Não, passarinho não, ele é grande. Né? Enfim, e é importante. Né? Felipe, vocês falam da Oceania porque vocês são metidos alternativos. No caso, é o partido do nacionalismo papuásio, e recentemente nós tivemos diversos episódios de violência na parte da ilha que é governada pela Indonésia, com os separatistas papuásios da parte dominada pela Indonésia. Então, ele é do nacionalismo papuásio que defende a eventual unificação da ilha sob um único governo autônomo, ou seja, sem Indonésia. De Papua Nova Guiné, vamos mais ao sul, para a Austrália, onde o atual primeiro-ministro, Anthony Albanese, disse que o seu antecessor, o Scott Morrison, lembrando, Anthony Albanese, do Partido Trabalhista, Scott Morrison, da Coalizão Conservadora, ele minou a democracia, fazendo diversas nomeações secretas durante a pandemia, inclusive várias autonomeações, tá? Dizendo que o Scott Morrison acumulou diversos cargos, né, desde março de 2020, com pouca transparência. E ele pediu o que seria ali a Procuradoria-Geral, né, da Austrália, conselhos sobre como proceder. Da Austrália, vamos para as Ilhas Salomão, onde o primeiro-ministro, o Sogavare, né, que é aquele que assinou o acordo de cooperação de segurança com a China, afirmou que o país precisa adiar as eleições, porque o país não tem recursos suficientes para realizar ao mesmo tempo os Jogos do Pacífico e as eleições. Então ele prefere adiar as eleições do que abrir mão dos Jogos do Pacífico. Talvez porque já tem infraestrutura, porque vai receber turistas, porque vai receber entra dinheiro e tal. Mas o fato é, muita gente chiou, dizendo que esse plano de adiar as eleições, em novembro de 23, tá? Em novembro de 23 estão previstas as eleições e os Jogos do Pacífico. Ele, então, pediu para as eleições serem adiadas para o início de 2024. Seria uma maneira dele continuar no poder, seria até mesmo uma tentativa de golpe. O Ministério de Relações Exteriores da Austrália, por sua vez, pôs panos quentes na situação, dizendo que os dois países conversaram, estão cooperando e que seria um episódio único. Mas, ao mesmo tempo, a oposição, principalmente, diz que isso é uma tentativa de golpe ligada à China. Lembrando que a oposição... A oposição o quê? Salomônica? A oposição salomônica é do período que o país tinha relações com Taiwan, não com a China. A troca foi recente, a gente comentou aqui no programa, inclusive. Em Vanuatu, temos aqui mais um episódio, né? Lembrando que, né, o primeiro-ministro de Vanuatu, o Bob, nosso querido Bob Loughman, mas a gente chama ele de Bob,
ele é o primeiro-ministro, mas ele não tem a maioria do parlamento. Ele tem a maior bancada, mas não tem a maioria. Então, toda hora, tem tentativa de voto de desconfiança contra ele. E aí, o que ele faz? Ele pede a dissolução do parlamento, aí tem que isso ser votado, e aí os parlamentares do partido dele não vão, aí não tem quórum suficiente, e fica essa situação meio mambembe. A gente já falou disso aqui antes, e agora vai acontecer de novo isso, né? O Bob vai pedir a dissolução, né, do parlamento, e aí vai ficar, né, esse vai que não vai, esse voto que não anda, né, essa situação delicada, esse equilíbrio delicado, digamos assim, que dura basicamente desde o início do governo do Bob. Em Kiribati, por sua vez, o juiz David Lambourne, que é o juiz da Suprema Corte de Kiribati, ele foi deportado do país, iniciando uma crise constitucional. Por que ele foi deportado do país? Porque ele nasceu na Austrália e, para ser juiz da Suprema Corte, a pessoa não pode ter dupla cidadania. Então, o governo prendeu o juiz, o David Lambourne, e disse que vai deportá-lo. E agora o resto da corte está dizendo que não podem fazer isso, né? Inclusive, olha só que doido, tá, gente? Um comandante do voo da Fiji Airways disse que não ia deportar o cara sem a devida ordem judicial. Basicamente disse, não, ele não vai subir no meu avião, não vou levar esse cara sem a devida ordem constitucional. Então ele está detido na casa dele, está tipo em prisão domiciliar em Kiribati, o juiz da Suprema Corte, e o governo quer deportá-lo para a Austrália por ele ter supostamente assumido o cargo de maneira ilegal, tá? Então assim, sim, é uma situação bizarra. Tá? Com todo respeito. Para quem quiser ler mais extensamente sobre o assunto, né, que eu tô passando por cima, né, tem a matéria do Kieran Pender, tá, lá no Guardian, como parte do Pacific Project, explicando melhor a situação. Tá? Nas Ilhas Marshall tivemos a primeira morte por Covid-19 e também o primeiro caso de transmissão local. Tá? As Ilhas Marshall, que até semana retrasada era um território que não tinha registrado nenhum caso de Covid. Agora já registrou a primeira transmissão local e também a primeira morte. Aproveitando, né, atualizando, né, os países que registrarem seus primeiros casos, né, nesse último período, Moldova, Groenlândia, que não é um país, um território, né, da Dinamarca, Honduras e Irã registraram seus primeiros casos de monkeypox, de varíola dos macacos. Né, embora tem que ver como é que vai ser essa questão da nomenclatura, né, porque parece que querem parar de usar essa nomenclatura porque pessoas estariam matando os pobres macaquinhos achando que são eles que transmitem, né, a doença, sendo que não são pessoas. Tá? Não são os macacos, deixam os macacos em paz, tá bom? Bem, agora a gente cruza o Pacífico novamente em direção ao Peru, já que o Pedro Castillo rejeitou a renúncia do premier. Pois é, né? Na última sexta-feira, o Pedro Castillo disse que não ia aceitar a renúncia do Aníbal Torres, que havia pedido 2 dias antes, né? Aí ele não vai precisar de novo voto de confiança no Congresso. E isso foi resultado ali de uma série de reuniões, enfim, de tentativas de negociação. Também em relação ao Peru, o Pedro Castillo disse que o prédio do governo, né, o Palácio do Governo, foi violado de maneira ilegal na terça-feira, dia 9, depois que uma equipe do Ministério Público Local realizou uma operação ali para prender a cunhada do presidente, acusada de corrupção. De tráfico de influência, né? A gente tinha repercutido esse caso. E assim, foi, claro, toda uma operação midiática, tudo. Mas a Jennifer Paredes, irmã da primeira-dama Lila Paredes, deu como um dos seus endereços para o Ministério Público o Palácio Presidencial. Então, assim, ela se encontrava no local. E a Subcomissão de Acusação Constitucional do Congresso do Peru, Subcomissão de Acusação Constitucional, né, no relatório pediu a inabilitação política do Pedro Castillo por 5 anos,
pelo crime de traição à pátria. O relator do caso é o Wilson Soto, né, do Ação Popular, que é de oposição ao Pedro Castilho, embora não seja, né, embora seja ali o partido, não é um partido fujimorista, né? Talvez isso que eu estava tentando querer dizer. E o Castilho seria culpado de supostas infrações constitucionais e delito de traição à pátria, tá? Especialmente quando ele defendeu acesso marítimo à Bolívia através por meio, né, do território peruano. E finalmente, no Equador, no último dia 15, o governo Guilherme Lasso voltou a decretar estado de emergência na cidade de Guayaquil, né, onde fica ali o principal porto, depois de um ataque que deixou 5 pessoas mortas no final de semana. E uma das principais medidas do decreto foi a suspensão de inviolabilidade do domicílio, permitindo que a polícia inspecione, né, as casas de moradores. Ainda não está claro, né, se esses ataques com explosivos, né, foram obras ali, continuam brigas entre grupos criminosos, ou se, enfim, foi ação de algum grupo específico, mas tivemos mais uma declaração de estado de emergência em Guayaquil, salvo engano, a 5ª vez durante o governo Guilherme Lasso.